orar pela nossa família. Quem tem família aqui? Todos nós, né? Todos nós temos uma família. Família é o lugar onde sentimos a maior felicidade, mas também as maiores provas e os maiores aborrecimentos, as maiores lutas e as maiores alegrias, os maiores desafios é dentro da família. É com essa pessoa que faz parte da sua família onde tem os maiores desafios. E que bom, né, ter uma família, porque ser sozinho também é algo que parece que nos falta, né? Tá sempre procurando alguma coisa. Mas, enfim, então, nesse momento, eu quero convidar você a pensar na sua família. Quem mora contigo, quem está mais próximo de você, é o papai, é a mamãe, é os irmãozinhos, é o seu cônjuge, é seus filhinhos. Quem é a sua família? Faça um momento de reflexão. É você é família do Miguel, da mamãe Gisele, do Fábio, né? O Benício. Então, eu quero que você pense agora na sua família, lá nos seus filhinhos e na sua casa. E nós vamos orar por vocês. Eterno Deus, quão grande é a sua sabedoria, o seu amor, a sua paz e aquilo que o Senhor criou. O Senhor fez cada filho, cada filha sua, que está aqui, que está ouvindo. Nós somos sua criação. E o Senhor nos uniu em família. O Senhor nos deu pais, mães, irmãos, cônjuges, filhos. E no nosso lar nós temos desafios, nós temos lutas, temos muitas alegrias também e temos que continuar a nossa jornada. E nós estamos agradecidos ao Senhor porque o Senhor nos chamou para perto de Ti. E se somos do Senhor, nós somos na nossa casa uma bênção, porque é por meio de nós que o Senhor se revela e é por meio de nós que o Senhor trabalha. E nós, cada um desses filhos teus que está aqui, que está ouvindo essa oração, eu entrego em tuas mãos e eu peço que o poder do Espírito Santo seja derramado de uma forma generosa, poderosa, para que esta pessoa possa vencer todas as dificuldades e a luta, para que essa família seja uma família unida, uma família que se respeita, uma família que tem o temor do Senhor acima de todas as coisas. Se tem alguém na casa que está precisando de uma libertação, onde as forças do mal estão dominando, arrastando alguém para os caminhos da escuridão, eu peço que em nome de Jesus, o seu poder se manifeste no lar dessa pessoa que está pensando agora, nessa pessoa querida que está passando por algum problema, alguma dificuldade, para que a libertação em Jesus Cristo seja manifestada. Porque somos filhos do Senhor, somos filhos da luz e podemos todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E pelo poder do nome de Jesus pedimos que o nosso lar seja uma bênção, o nosso lar seja limpo, seja varrido, seja trabalhado de maneira que a sua graça, o seu amor seja maior do que todas as coisas. Eu oro por essas pessoas que estão aqui, por mim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde e fará maravilhas no meio de nós. Amém, Senhor. Bom, Jesus, ele deu uma missão pra gente, né? Nós temos uma missão, não temos? Será que a nossa missão é só acordar, comer arroz, feijão, dormir? O Cristo nos pediu para fazer algo por Ele, para Ele, sermos... O que Ele pediu para nós?
né, fazer enquanto estivermos aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos 16, o verso 15. Marcos 16, verso 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a algumas pessoas. Está escrito assim? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Jesus, ele repetiu essa palavra várias vezes para que os discípulos eles compreendessem o seu significado. A luz do céu, ela deveria brilhar com raios claros e poderosos sobre os habitantes da terra. Jesus dera a incumbência para os 11 no salão do andar superior, mas agora ele deveria alcançar um número maior de pessoas. E foi realizada uma reunião em uma montanha na Galileia com a participação de todos os crentes que pudessem ser convocados. O anjo que estivera na tumba relembrou os discípulos da promessa feita por Jesus de encontrá-los na Galileia. Eles repetiram a promessa para os crentes de Jerusalém durante a semana da Páscoa. E por meio desses, ela chegou a muitos dos que planteavam a morte do seu Senhor. Com intenso interesse, todos aguardavam essa reunião. E de coração aberto vinham de todas as nações. Ele estava se reunindo para ver o que Jesus ia dizer para eles, né? No tempo indicado, cerca de 500 crentes se reuniram em pequenos grupos na encosta da montanha, ansiosos para aprender tudo o que pudessem daqueles que tinha visto Cristo após a sua ressurreição. Os discípulos, eles iam de grupo em grupo, contando tudo o que tinha visto e ouvido de Jesus e raciocinando sobre as Escrituras, como fizera com eles. De repente, Jesus apareceu no meio deles. Ninguém sabia dizer onde nem quando ele havia vindo. Muitos dali nem tinha visto Cristo antes, mas em suas mãos e seus pés eles viram as marcas da crucifixão. E quando viram, adoraram a Cristo. Alguns duvidaram. Sempre tem sido assim, sabe? Existe os que acham difícil exercitar a fé. E se coloca do lado dos que duvidam. Mas não é o nosso caso, né? Nós cremos pela fé no nosso Deus, né? Esses que duvidam, eles têm muito a perder por sua descrença. Essa foi a única conversa que Jesus teve com muitos dos crentes depois da sua ressurreição. Suas palavras, vindas de lábios que havia sido fechado pela morte, deixaram eles emocionados. O que está acontecendo aqui? Jesus tinha morrido. Agora, eles estavam todos reunidos ali, 500 crentes, para ouvir o que os discípulos tinham para falar sobre a ressurreição de Jesus, e de repente Jesus apareceu no meio deles. Entendemos? Compreensão de sua dignidade e glória. As palavras de Cristo foram um anúncio que seu sacrifício em favor da humanidade era pleno e completo. E ele tinha realizado a obra para a qual ele veio ao mundo. Estava a caminho do trono de Deus, havia iniciado o seu trabalho como mediador. E com ilimitada autoridade, ele deu a incumbência de Mateus, abram aí, 28. Os versos 19 e verso 20. Jesus, com toda a autoridade, ele incumbiu a eles. 19 e 20, Mateus 28. Vou ler aqui. Não?
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus falou para eles que era para eles ensinar as outras pessoas tudo o que ele ordenou, e ele estaria com eles, né? Ele incumbiu os seus discípulos de proclamar uma fé e que não dependesse ali de igrejas, de tudo, mas que era uma fé que fosse adaptada para todos os povos, as classes sociais, né? E de forma clara, Cristo declarou a natureza de seu reino. Seu propósito era estabelecer um reino espiritual, não reinar como rei terreal no trono de Davi. Ele disse: vejam, tudo o que eu revelei para vocês, mostrando quanto à minha rejeição como Messias, ela aconteceu. Tudo o que eu disse sobre a humilhação pela qual eu passaria e o tipo de morte que eu iria sofrer foi comprovado. No terceiro dia, ressuscitei. Todas essas coisas têm cumprido as especificações da profecia. Cristo ele incumbiu aos discípulos de fazer o trabalho que ele deixara em suas mãos, começando em Jerusalém. Jerusalém, ali onde Cristo tinha morrido, onde estava tudo inflamado, Jesus falou, é para vocês começar aqui. Era difícil? Edinho, né? Isso. Era difícil? Todo o povo inflamado, todas as coisas, eles tinham que começar ali. Jerusalém tinha sido palco de sua maravilhosa condescendência para com a raça humana. Mas era ali também que Cristo fez os maiores milagres, e aqueles que conheceram a Cristo estavam sensíveis a Ele, né? Poucos tinham reconhecido o quanto o céu esteve perto da terra quando Jesus esteve com eles. O trabalho dos discípulos tinha que começar em Jerusalém. Os discípulos poderiam ter pedido um campo mais promissor, mas eles não fizeram. Cristo havia espalhado a semente da verdade, e essa semente produziria abundante colheita. As primeiras ofertas de misericórdia deviam ser apresentadas a quem? Aos assassinos do Salvador. Havia muitos em Jerusalém que acreditavam em Jesus secretamente, e muitos que tinham sido enganados pelos sacerdotes e líderes religiosos. Os discípulos deveriam chamá-lo ao arrependimento, enquanto toda Jerusalém ainda estava comovida pelos emocionantes eventos de poucas semanas atrás. A pregação do Evangelho causaria a mais profunda impressão. O trabalho não deveria parar ali. Ele deveria ser estendido até os confins da terra. E Cristo disse aos seus discípulos: embora Israel tenha me rejeitado, conforme predisse as Escrituras, eles ainda terão outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus. A vocês, meus discípulos, eu confio essa mensagem de misericórdia. Ela deve ir primeiro a Israel, então a todas as outras nações, línguas e povos. Vocês devem reunir todos que creem em uma só igreja. E ele fez uma promessa que está em Marcos 16, 17 e 18. Por intermédio do Espírito Santo, sinais e maravilhas confirmariam os testemunhos dos discípulos. Não somente os apóstolos, mas também os que receberiam a sua mensagem, eles também realizariam milagres. Vamos ver aí Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18, diz assim. Vou ler o 16 e vou continuar. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então Jesus disse, né? Que aqueles que falassem do amor dele, teria o poder do Espírito Santo para expulsar demônios,
para curar as pessoas, para fazer novos dons. Então, nós, mensageiros de Cristo, temos autoridade que Ele nos incumbiu de orar por uma pessoa. Se uma pessoa necessita de cura, interceder por ela. Olha o que Deus colocou nas nossas mãos. Como mensageiros de Deus, nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Assim como Jesus, ele incumbiu os discípulos de falar dele. Junto com isso veio também a confirmação do Espírito de Deus. Então, quando eu orei aqui pelas famílias, para que se há alguém na casa que tem alguma pessoa, algum parente que precisa de libertação, nós temos autoridade em Cristo Jesus para pedir essas coisas. Não tenha, assim, temor de dobrar o seu joelho, rogar pela sua família, rogar por alguém que precise de oração, que precise do poder divino sobre ele. Tá bem? Existem sinais que acompanharão os que creem, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Que línguas que nós falamos? Falamos a língua do amor, a língua do respeito. São novas para a nossa natureza. A língua da compaixão, da misericórdia. Nós que somos de Deus falamos diferente. Não é, Ariane? Falamos diferentes, né? Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes, eles ficarão curados. Por isso, irmãos, quando Cristo disse para os discípulos, vão, preguem, façam discípulos, preguem a minha mensagem. Olha o que autoridade, que poder vinha com isso. Então, você também tem essa responsabilidade. Você também tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Às vezes a gente quer algumas respostas, elas não acontecem, mas a gente tem que ver se talvez a gente está encaixando naquilo que Deus disse para que façamos, né? Então, vamos lá? Naquele tempo, pessoas sem princípio não hesitavam em envenenar aqueles que pusessem no caminho das suas ambições. Jesus sabia que muitos, por pensar estar fazendo um serviço para Deus, ia matar as suas testemunhas. Por essa razão, ele prometeu protegê-las do perigo. O que ele falou? Eu estou convosco até quando? Todos os dias, até a consumação do século. Vocês falam de mim, sejam meu discípulo, façam discípulos. Eu estou com vocês. E o Espírito de Deus vai confirmar que eu estou com vocês. Quando João Batista, ele soube que ele tinha uma missão de preparar o caminho para Jesus, ele falou, poxa, eu tenho essa missão. Eu preciso exercê-la. Eu vou fazer de tudo para que eu seja essa pessoa que Deus disse que eu seria. E o mesmo cabe a você, cabe a mim fazer. Eu recebi de Deus uma missão. O que eu tenho que fazer para cumprir essa missão? E eu vou fazer de tudo o que está no meu alcance para ser aquilo que Deus se agrada e Deus sabe que eu posso fazer. Porque se Ele chamar é porque Ele sabe que você pode fazer. Ou não. Não sabe? Então Ele prometeu que ia protegê-los do perigo e prometeu também um novo dom. Os discípulos, eles deveriam pregar entre outras nações, para isso receber poder para falar outras línguas. Os apóstolos e seus associados eram homens iletrados. A gente aqui, todo mundo sabe ler, né? Mas eles eram mais bruto, né? Eles eram iletrados, não tinha tanto, né?
No entanto, graças ao derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste, o discurso deles em suas línguas, na língua de estrangeira, tornou-se puro, precioso, tanto nas palavras quanto na pronúncia. Dessa maneira, Cristo deu aos discípulos provisões plenas para fazer o trabalho e assumir a responsabilidade pelo sucesso. Ele falou assim: vão pelo mundo todo. Ele os instruiu. Vão aos mais distantes partes do globo habitado, mas saiba que a minha presença estará ali. Trabalhe com fé, trabalhe com confiança. A incumbência do Salvador inclui todos os crentes no fim do tempo. Ela inclui você, inclui a mim, tá bom? É fatal supor que a obra do Salvador depende somente do ministro ordenado. Então, fala assim, mas falar de Cristo, né? Não é para mim, né? É para alguém que já tá mais para cima, já tem a ira. Não é assim. Não é assim que Cristo vê. Se é assim que passaram para você, não sei, mas não é assim que Cristo enxerga. Certo? Foi para esse trabalho que a igreja foi estabelecida e todos os que comprometem os seus votos também se comprometem em ser cobreiros de Cristo. Seja qual for o chamado na vida, nosso primeiro interesse deveria ser ganhar outros para Cristo. Né? A Ariane, ela está trabalhando no coração do João Paulo, para que ele se converta para Cristo. Então, tudo que ela sabe, aquilo que Deus mandou ela fazer, ela está exercendo, trabalhando no coração dele. E assim, a Gislaine, a família dela, o Fábio, o Edinho, todos nós. Não é assim? Então, não precisa ser assim, o João Paulo só vou chamar ele na igreja, se alguém da igreja, alguma autoridade for lá em casa e convidar ele, pastor. Não, ela chama e ele vem, né? Né, João Paulo? Você vem, né? Tá bom. Nós podemos ser capazes de falar para a congregação. Às vezes não somos capazes de falar aqui na frente, para a congregação toda, né? Mas nós podemos trabalhar por indivíduos. Falar na escola, né, Monique? Yasmin? Falar na escola, falar no nosso trabalho, né? Falar para nossa família, no nosso campo ali. Perto ou longe, existem pessoas oprimidas pela culpa. Não são as dificuldades ou a pobreza que degrada a humanidade, mas sim a culpa dos malfeitos. Então, as pessoas precisam entender, né? E que a culpa, ela machuca mais do que a falta de recursos, né? Então, por onde começar? Por onde nós vamos começar? Eu tenho uma missão de falar de Cristo. Por quê? Se você está achando que o que Cristo fez na cruz, Ele fez só por você, você está enganado. Já pensou? Cristo voltando, com toda aquela pompa, toda aquela glória, todos os anjos, tudo, e só você sobe. Só você. Só você entra lá no banquete e só você vai morar no novo lar. Tem graça isso? Tem graça isso, Lucas? Você vai sentir falta daqueles que você precisa chamar e convidar. Você vai sentir falta dessas pessoas lá com você. Você fala assim, mas o coração da pessoa é tão dura. Mas Jesus falou para você falar que o Espírito Santo ia trabalhar. Claro que cada pessoa vai tomar a sua decisão, mas você fez a sua parte. Você foi abençoado com a bênção que você não teria se você não fizesse. Porque é uma bênção diferente. Tá bom? Então, por onde começar? Cada um deve começar onde está. Em nossa família deve haver sempre pessoas famintas pelo pão da vida.
Existem pagãos à nossa porta. Na tua família, todos da tua família, ela conhece a salvação em Cristo Jesus? Todos da sua família sabem que Jesus morreu na cruz para salvá-los e tudo. Então, vamos abrir as portas de casa e vamos estender a outras pessoas, né? Se realizamos o trabalho com fé, ele vai alcançar os mais remotos cantos da terra. Movido pelo Espírito Santo, o mais humilde trabalhador, ele vai tocar cordas invisíveis, suas vibrações soarão até os confins da terra, formando melodia através dos séculos eternos. Deus promete os dons do Espírito para suprir cada necessidade do crente quanto à obra do Senhor. A promessa é tão confiável hoje como ela foi no dia dos apóstolos. Cristo veio para curar os doentes, para proclamar livramento aos cativos de Satanás. Ele infundia a sua vida no enfermo e no possuído pelo demônio. Sabia que aqueles que pediam ajuda, eles tinham atraído a enfermidade sobre si mesmo. Mas mesmo assim, Jesus não recusava curá-los. Isso é um exemplo para nós. Às vezes a gente tem alguém lá na família que a gente sabe que ele procurou aquilo, que ele merecia até passar por aquilo. Mas assim como Cristo não negou auxílio a essas pessoas, nós também não devemos negá-las. Muitas pessoas foram curadas por Cristo de sua doença espiritual, mas também das suas doenças físicas. O Evangelho, ele ainda tem o mesmo poder. Cristo sente os problemas de cada sofredor. Ele sente agonia, está tão disposto a ajudar agora como quando esteve pessoalmente na terra. Ele quer exercer seu poder no meio dos seus servos. Como se manifesta o poder do Evangelho? A mensagem aos discípulos foi dada por Cristo. Ensine as pessoas, disse ele, a obedecer tudo o que eu ordenei. Tudo. As coisas que ele falou, ele não falou, as coisas que ele falou não só pessoalmente, como também em todo o Antigo Testamento estão inclusas, né? A fazer tudo, né? Apresente o Evangelho, pois ele é uma força capaz de mudar vidas. Um dia alguém me mostrou o Evangelho. O que teria sido de mim? Aonde eu estaria se eu não tivesse sido apresentada a Cristo? Aos meus 17 anos, casadinha de nova, fui me apresentada a mensagem adventista. E se eu pudesse ver o que teria sido da minha vida sem conhecer o Evangelho, eu acho que eu não estaria tão satisfeita como eu estou hoje. Já fazem aí, desde 88 até hoje, são quanto? 35? 34, 35? Vai fazer 35 agora. 35 anos, né? Mas o que teria sido de mim? Confusa, iludida, jogada aí nesse mundão, acreditando que todas as coisas podiam se fazer, eu só tinha me lascado. E eu dou graças a Deus porque alguém um dia bateu na minha porta e me ensinou da mensagem. E você também foi fruto de alguém ter te ensinado. E alguém precisa de você. Alguém precisa saber. Você, mas eu não tenho tanta habilidade. A igreja tem diversos materiais para você dar estudo bíblico. Tem diversas formas de você falar. Fale do amor de Cristo. Falar de Cristo não é só com palavras, mas amá-los, né? E então, apresente o Evangelho, pois ele é a força que muda as vidas. Eu falei da minha, né? O que teria sido da sua? O que teria sido da sua se não tivesse Cristo no meio dela? Lembra de você?
que teria sido? Por meio da graça de Jesus, os seres humanos podem ter um caráter semelhante ao de Cristo e se agradar em seu amor. Se hoje você é uma pessoa que se ama, que se gosta, porque Cristo fez você valorizar a vida, né? Mesmo para aqueles cujas ações são mais ofensivas, ao se arrependerem, recebem as misericórdias. Fala, nossa, mas tem gente que, nossa, mas não dá. Será que tem perdão para elas? Tem, né? Tem sim. O poder do amor de Cristo, suas misericórdias são para todos os que querem receber o seu perdão e sua graciosa salvação. Prepare-se para o trabalho, tá? Como os discípulos se prepararam, unidos, afaste todas as diferenças, orando com fé. Nós somos todos irmãos, somos diferentes mesmo. Há coisas que você não gosta em mim, que eu não gosto em você, mas nós somos juntos. Nós somos todos juntos, misturados, e assim a gente deve ser, né? E ninguém aqui tem perfeição. Mas nós somos melhores, né? É aqui que a gente tem que ficar. Nós somos uma família, não somos? Eu sou família sua. Você é minha família. A sua família, entre os seus familiares, não tem problema? Não tem um outro ali que parece que não fala a nossa língua? Aqui também vai ter. Mas é assim que a gente vai. E a gente vai. Você não suporta eles, né? Suportamos uns aos outros também. Vamos afastar as diferenças e ver que cada um tem seu jeitinho próprio, né? Deus contempla você, espera que você atenda o chamado dele na pregação da palavra, ensinando aos perdidos o caminho a Cristo. E assim como foi nos dias dos apóstolos, o Espírito Santo virá sobre todos os que buscarem o seu poder. Comece no lar, na família, nos familiares. E o Espírito Santo estará com você como ele esteve com os discípulos. Amém? Então, ao encerrar aqui a nossa meditação, eu queria que você fizesse uma oração especial no seu banco, de onde você está, pela sua família, por aqueles que ainda precisam aprender do Evangelho e pela sua missão, que é falar de Jesus. Que você entendeu? Família em Cristo Jesus, salvos pela graça, resgatado pelos favores do nosso Senhor Jesus. E é assim que nós vamos seguir até o final. Vamos orar? Pai nosso, quão grande é o seu amor e as suas misericórdias que se revelam de eternidade em eternidade. O Senhor é Deus poderoso e com todo o poder que há no Senhor, o Senhor criou tudo que existe, criou terra, céu, as fontes das águas e soprou vida a nós seres humanos. Quão gratos somos a Ti por esse amor imenso que o Senhor derramou sobre nós e pela oportunidade que temos de existir e também de conhecer ao Senhor, o majestoso, soberano Rei de todo o universo. Graças te damos, Senhor, porque a salvação em Cristo Jesus iluminou a nossa vida e hoje não somos mais das ilusões do mundo, do pecado. Nós pertencemos ao Senhor. O Senhor nos chamou para perto de Ti, assumiu a responsabilidade, o cuidado por cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, pois cremos, aceitamos os Teus favores e somos agraciados pelo poder do Espírito Santo que é derramado sobre nós e enche o nosso ser de alegria e enche nosso ser de felicidade e também de dons, de capacidade, de sermos pessoas melhores no Senhor, no seu poder. Claro que somos pecadores e é através do Senhor que nós vamos nos fortalecendo, nos encorajando e trabalhando tudo que precisa ser trabalhado nos nossos corações. Nós agradecemos pela oportunidade de nos fazer família
em teu nome, Jesus. Somos todos irmãos, unidos em amor. Nós queremos sim anunciar a tua salvação, anunciar a humanidade, anunciar aqueles que estão ao nosso redor. Abre os nossos olhos e também a nossa boca e mostra para cada um a pessoa que quer ouvir e que precisa de nós e que ela vai ser trabalhada por meio do trabalho que o Senhor vai fazer nos nossos corações. Nós acreditamos e nós pedimos que a sua graça, os seus favores nos acompanhem durante esta semana para que possamos enfrentar as lutas diárias. E que as lutas diárias não ceguem os nossos olhos a ponto de não vermos a sua bondade, o seu amor e a missão que nós temos. Obrigado por tudo. Oramos em teu nome, Jesus. Amém.